Então, boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 30 de abril e eu gostaria então de passar a palavra para o Humberto. Muito bem, saudações a todos, né? Muito bom. E retomando o nosso estudo do porquê da vida, a imagem aqui não vai me permitir muito bem mostrar, né? Mas nós vamos começar pelo capítulo 2 e vamos até o 7. Talvez seja possível terminar, mas eu creio que não. De qualquer maneira, se a gente não concluir hoje, a gente pode fazer apontamentos para a conclusão da leitura por parte de vocês mesmos. O fundamental no nosso grupo, tem gente sempre chegando, saindo, né? É a gente observar o caráter filosófico daquele texto que a gente está analisando. Então, em que medida esse texto ele se permite uma leitura filosófica, ou nos permite fazer uma leitura filosófica, ou ele dá condições para a gente levantar uma outra discussão filosófica com base nele. Claro, quando a gente fala, por exemplo, de literatura espírita, que é a literatura que a gente está analisando aqui no caso, pelo menos prioritariamente a gente analisa obras espíritas, a gente tem também outras dimensões no texto. É um texto de Leon Denis, por exemplo, que é mais literário, em alguns momentos, texto meio que de louvor, ou tem uma vivência mística ali dele, de contato com a natureza, de contemplação da natureza, da vida, ou que tem arroubos poéticos também, né? Aqueles momentos assim mais líricos, mais poéticos, que não servem exatamente para a reflexão, e sim para o enaltecimento, ou para instigar, para produzir um sentimento no leitor. Esses trechos, embora preciosos, e embora eles sejam do nosso interesse pessoal, eles não são do interesse desse grupo. Então, é preciso a gente observar isso, porque pode haver, ou há já, algumas pessoas que destacam o viés claro de leitura do grupo e uma certa negligência ou desconsideração por outros aspectos. Então, é fundamental a gente observar isso, que a desconsideração de algum aspecto não significa nunca que esse aspecto ele é desprezado, que ele possa ser desconsiderado dessas obras, mas simplesmente que esse aspecto não é do nosso interesse imediato por se tratar de uma análise especificamente filosófica. Então, o Porquê da Vida é um texto que é, ao mesmo tempo, muito filosófico e muito poético. É um daqueles textos que as pessoas gostam de recortar passagens, sentenças, e fazer propaganda, né, para as palestras, para os próprios livros, para os próprios eventos relacionados a Leon Denis, por conta da sua beleza intrínseca, da sua nobreza poético-literária. Então, a gente precisa fazer quase que um esforço particular para isolarmos essa dimensão poética, assim como no Grande Enigma, por exemplo, você precisa também fazer um esforço adicional para tirar de dentro da obra o fio lógico, os argumentos que estão ali dispersos pela obra, porque, no essencial, a obra ela não é uma obra argumentativa, ela não é uma obra de análise ou disposição de conceitos, de argumentos, não é uma obra para desenvolver conhecimentos sobre as coisas, e sim uma obra de quase que estímulo moral, existencial, sentimental à adoração de Deus. Então, nela se potencializa muito aquilo que na obra de Kardec a gente vê sobre o título de Lei de Adoração, mas esse movimento ele seria muito difícil de enquadrar num grupo de estudo filosófico sobre Leon Denis. A não ser que a gente fizesse como tantos outros fazem, né? Que é comum, mas é questionável, que é
aplicar o título de filosofia a quase tudo, né? Então, quer dizer, quase qualquer coisa que seja profunda ou que suscite algum tipo de reflexão ou que exija meditação para ser digerida, quase praticamente qualquer frase ou texto dessa natureza que contém essas características vai ser popularmente chamado de texto filosófico ou de discurso filosófico. Esse sentido extremamente lato, extremamente flexível do termo, ele não nos beneficia, porque qualquer palavra, quando ela se dilui ao extremo, ela perde significação ao invés de ganhar. Então, a gente acha que está dando um upgrade, né? Turbinando a palavra filosofia, quando a gente usa ela para qualquer coisa, quando, na verdade, nós estamos depreciando-a. É a mesma coisa com a arte, por exemplo. Quando você diz, e alguns autodenominados artistas dizem isso, as agências fomentam, as universidades fomentam. Quando você diz, por exemplo, qualquer coisa é arte, qualquer coisa que o fulano fizer é arte, você não está alargando o sentido de arte, você está raleando, diluindo e potencialmente destruindo o próprio sentido do que é a arte, né? Que quanto mais restritivo, mais potente, eficaz, transparente e significativo é qualquer conceito. Então, quando você diz, matéria é tudo que existe, pensamento também? Pensamento poderia ser um tipo de emanação, então também é matéria. Esse é um conceito ruim de matéria, porque é muito vago. E quanto mais vagos os conceitos, menos eles significam, menos eles querem dizer, menos eles nos permitem delimitar logicamente, conceitualmente, do que é que nós estamos falando. Então, se o que o meu filho faz pode ser arte, se o que uma pessoa faz quase inconsciente, aleatoriamente, sem nenhum tipo de planejamento ou técnica é arte, porque ela faz de uma maneira lúdica, alguma coisa assim, então a arte ela não tem mais aquele mínimo critério que me permite não apenas julgar o que é e o que não é, mas também valorizar e discernir o que é arte propriamente falando, o que é arte quase que acidentalmente, né? Quer dizer, ritmos dançantes que acabam por ter um aspecto artístico. E por ter um aspecto artístico, a gente usa genericamente o nome música para esse ritmo dançante, mas que não necessariamente é música e não necessariamente é arte, ou pelo menos não necessariamente é arte propriamente falando. Pode ser arte num sentido colateral. Mas quando a gente não tem mais conceito, a gente não pode mais dizer sequer o que é, o que não é, o que é bom, o que é ruim, e isso é muito mais negativo do que nós podemos imaginar. Né? Então, só mais uma daquelas digressões, né? Eu tenho me observado muito ultimamente, eu percebo que eu tenho esse, não sei se é um vício, mas uma propensão a fazer essas digressões. Eu torço para que elas sejam contributos e não apenas uma dispersão temática, né? Mas então, buscando o que há de filosófico no texto, o porquê da vida, a gente poderia dizer duas coisas. O que tem de claramente filosófico nesse texto é o seu direcionamento existencial, isso é, ele quer fomentar sentido para a vida, orientação para a vida, e é claro, aqui de novo cabe essa digressão muito genérica que nós fizemos sobre a vagueza ou o rigor do conceito. O conceito mais rigoroso do que é o sentido da vida, ele vai poder ser mais facilmente respondido quando a gente tiver essa indagação, e ele vai poder mais facilmente também ser orientado. E quanto mais vago for o teu conceito do que é o sentido da vida, mais vaga ou impossível será uma orientação para a boa vida. Né? Então, Leon Denis ele começa
por ter um conceito extremamente claro do sentido existencial, do propósito da vida, e a partir desse conceito extremamente claro, ele vai dividir numa ordem lógica, esse é o segundo aspecto filosófico relevante da gente observar no livro, numa ordem lógica, ele vai dividir tematicamente aqueles elementos dentro da concepção filosófica espírita que nos encaminham para a resposta de qual é o porquê da vida, de qual é o sentido da vida, qual é o propósito da nossa existência, por que aqui estamos, por que aqui dessa maneira e por que eu, né? Eu me lembro que o meu pai era um sujeito não muito filosófico, né? Não era um engenheiro, assim, era um sujeito que não tinha, em geral, muito interesse por filosofia, mas de vez em quando ele tinha assim os seus arroubos meditativos, reflexivos, e ele, quando olhava para o céu estrelado, assim, ele falava, bom, na infinitude da existência, assim, tudo que Deus fez, inconcebíveis coisas, por algum motivo ele escolheu fazer a mim, a você, cada pessoa da maneira que é, com a sua unicidade, com a sua especificidade, com a sua individualidade. Então, essa é, na opinião do meu pai, né? Essa é a pergunta fundamental que o ser humano deve se fazer. Por que eu? Não apenas por que estamos aqui num sentido genérico, né? Porque a humanidade está aqui, mas por que eu? Porque Deus, quando concebeu, sei lá quantas almas, possivelmente número infinito, incalculável, inconcebível de almas, de espíritos, ele concebeu uma com as tuas características absolutamente únicas, intransferíveis, inimitáveis e que jamais se repetirão em qualquer outro espírito. E será que seria possível Deus não ter concebido você, ter criado o universo inteiro, excluindo apenas esse pequeno elemento, aparentemente irrelevante de um ponto de vista assim quantitativo, né? Mas certamente bastante relevante para a tua própria existência. Então, o drama dos existencialistas é um pouco esse. É como que dentro dessa genericidade, ou dessa generalidade da estrutura do mundo, da estrutura cósmica, aquilo que é único, que é inigualável, se coloca. E de que maneira se coloca e quais são as consequências desse se colocar de cada um de nós no mundo. Então, esse é o tema do capítulo 2, o problema da existência. No problema da existência, após já termos visto o balizamento geral da questão do livre-arbítrio, que é uma questão fundamental, definidora da possibilidade ou não de preenchimento do sentido da vida, de sentido existencial, que se não há liberdade efetiva, se a liberdade é uma ilusão, se o livre-arbítrio ele escolhe entre maçã ou banana, mas ele não escolhe como vai viver a vida, ele não escolhe moralmente, ele não escolhe as questões capitais, ele não escolhe o sentido e a orientação, o direcionamento da minha vida, da tua vida. Então, esse livre-arbítrio ele é insuficiente para nos permitir continuar fazendo uma investigação filosófica de qual é o porquê da vida. Ou esse porquê da vida, esse sentido da vida, ele existe até, mas ele não é preenchido por nós, ele não é preenchido pela tua escolha, ele acontece, ele vai se desdobrando no tempo de maneira fatal, de maneira que escapa ao nosso controle, que escapa às nossas mãos. Bom, esse sentido da vida ele teria muito pouca importância, ele seria, para começar, um sentido que não cabe nas nossas responsabilidades, não cabe dentro do nosso poder de ação, de construção, de eleição do tipo de vida que nós queremos ter, e no final das contas seria mais uma das ocorrências do mundo que ocorre de maneira contingente fora de nós e não algo
que tem a ver com a nossa história pessoal, enquanto pessoa, enquanto destino, enquanto algo que se faz a partir de dentro, a partir da subjetividade. Então, depois desse primeiro capítulo de balizamento, nós colocamos em segundo lugar, não em primeiro lugar, em segundo lugar, o problema da existência. Qual é o problema da existência? Se a morte traga tudo, não tem porquê da vida. Se o sujeito é materialista, isso também a gente viu perfeitamente no Livro dos Espíritos. Quando o Livro dos Espíritos, pela primeira vez, trata de materialismo, ele, na verdade, não está falando do sujeito que está pensando em átomos, que está pensando em como que o universo foi criado, mas no sujeito que tira as conclusões, tira as consequências morais e existenciais dessa concepção puramente materialista, tá, gente? Há concepções e concepções. Hoje em dia é uma fauna, assim, é um zoológico completo de teorias. Mas sujeito que é puramente materialista, que é um materialista restritivo, redutivo, ele teria que tirar a seguinte conclusão moral existencial: eu não posso ter livre-arbítrio, por exemplo. Não há uma harmonia maior, como Leon Denis fala aqui, qual é o capítulo 4, né? Que é um capítulo com um título pouco alegórico, né? Esse capítulo 4 a gente notou claramente que o título dele correto, ou o título mais explícito, seria Deus. É disso que está falando esse capítulo. Quando ele fala de a harmonia do universo, ele está, de certa maneira, pouco alegoricamente, enfatizando uma das consequências da concepção de Deus. Nisso a gente nota, né, nessas sutis transições, nesses sutis desvios temáticos, a gente nota que Leon Denis está filosofando. Ele está filosofando, porque ao invés de falar de Deus, como todo mundo fala, Deus é bom, Deus é justo, ao invés de ficar só nos atributos de Deus, ele extrai do capítulo que fala de Deus a conclusão existencial precisa que cabe na temática do livro, que é a questão da harmonia, a questão do pano de fundo contextual que permite que a vida possa ter sentido. Assim como a questão do livre-arbítrio, no capítulo 1, a harmonia, então, ela vai tratar dessa pré-condição cósmica para que a vida possa se preencher dentro do cosmos enquanto algo, uma ocorrência, um acontecimento com sentido. Bom, no espírito e matéria, por exemplo, do que é que se está falando? De que tende a haver, junto com o livre-arbítrio, junto com a harmonia cósmica, tende a haver uma separação clara entre qual é a parte do cosmos, qual é a parte da criação, do ser, das coisas, se a gente quiser dizer assim, né? Que pode ter preenchimento para a sua existência. Não pode ser a parte fatal, a parte acidental, não pode ser a parte que é regulada por leis mecânicas, por leis exteriores. Claro, na concepção espírita, a bem da verdade, a matéria não é tão matéria assim, não segue essas regras que uma concepção materialista atribuiria ao cosmos, à natureza inanimada ou à matéria. Mas, mesmo assim, a gente pode dizer que, de uma maneira genérica, na comparação com o espírito, a matéria é morta, a matéria é determinada, a matéria ela está inserida numa ordem contingente. Pensemos assim numa mesa de sinuca ou numa mesa de bilhar, né? E a gente vai vendo as bolas batendo umas nas outras e a gente entende claramente que aquelas bolas elas não estão se movimentando por livre-arbítrio, né? Elas estão se movimentando na exata medida em que uma energia, uma força, uma quantidade ali de movimento foi transmitida, foi comunicada entre elas, aí sim, por um agente externo, que também não é o taco, que foi um outro objeto movimentado, não foi o braço, também foi um outro objeto movimentado, mas foi finalmente um espírito, algum agente que iniciou, através de um ato livre, a cadeia de causa e efeito. E às vezes você pode ter aí 50 movimentos
que advém desse primeiro ato de liberdade. Só um exemplo muito óbvio, né, de como um ato de liberdade maior poderia ter gerado uma sequência inimaginável de efeitos mecânicos ou de efeitos por ação e reação, né, por causação mais de tipo mecânico ou simples, né, ou também não só mecânico, mas outros tipos de causação biológica, etc, etc, etc. Os filósofos, tanto antigos quanto modernos, eles concordam com o seguinte: quanto maior a inteligência, mais capaz um ser é de produzir mais com menos esforço. Então, por essa analogia, né, a gente vê que um sujeito que pilota uma escavadeira, um trator, ele consegue produzir mais trabalho, mais transformação num morro inteiro do que 50 outras pessoas com uma pá conseguiriam produzir. E quando a gente aumenta essa escala por analogia, a gente pode imaginar uma inteligência suprema causando uma quantidade absurda, inimaginável, infinita talvez, de efeitos a partir de princípios muito simples, né? Como a lei da inércia, a lei da ação e reação, etc. e tal. Bom, na sequência, a gente vai ver temas espíritas clássicos, né? As ferramentas filosóficas através das quais a teoria espírita, de uma maneira muito tradicional para nós, já muito bem explorada para nós, ela aborda a questão dessa inserção do homem no mundo. Mas aqui é preciso observar sempre o seguinte: Leon Denis está tentando aprofundar uma discussão que, em outros momentos da obra kardeciana, ela aparece até conceitualmente esgotada, mas que nem sempre ela está reunida numa sequência lógica clara e didática para que o leitor consiga perceber claramente esse viés existencialista do pensamento kardeciano ou do pensamento espírita, da forma como a gente preferir falar, né? Então, quer dizer, as vidas sucessivas, elas vão resolver os problemas da obscuridade que nós temos em relação a uma proposta, uma ideia de sentido da vida na unicidade da existência. Enquanto que eu, olhando para uma vida de desgraças, de sofrimentos, de vícios, de tragédias, de maldade, eu posso ter dificuldade de enxergar o propósito naquela existência, naquela pessoa, naquela vida, dilatando a concepção, o sujeito consegue enxergar essa beleza do todo. Imaginem assim numa ópera ou numa sinfonia dessas mais longas, um momento que você acha mais chato. Hoje em dia, a gente não tem muito lugar para assistir ópera, né? E sinfonias, a gente assiste no YouTube, não é assim? Então, tem aqueles momentos que você está assim, poxa, nessa parte aqui eu vou pular para aquela parte que eu gosto. Que, é claro, é já um tipo de atestado da nossa própria pobreza cultural e da nossa falta de contato com os clássicos, né? Mas a gente faz esse tipo de coisa. Até música popular, a gente pula uns pedaços. Essa introdução aqui, o cara vai ficar tocando guitarra 3 minutos. Eu vou pular para a parte que começa a cantar. Não é assim que a gente faz? Bom, o nosso intelecto, ele tem esse vício de fazer isso meio que o tempo todo. E se a gente conseguisse vislumbrar a totalidade daquela obra, a organicidade daquela obra, esses trechos menos interessantes, eles pareceriam mais interessantes. Porque você pergunta para o músico se ele pula uma parte sei lá, de Parsifal, do Wagner. Tem essas partes que eu gosto, tem as partes que eu não gosto. Isso não vai acontecer muitas vezes, né? Com um sujeito que entende do que está acontecendo, que tem ali o libreto na mão, está acompanhando a história, ele sabe que todos os atos são fundamentais.
todos os movimentos são fundamentais. Ele sabe que Wagner ou Beethoven ou quem for, né, fez aquele movimento segundo algum propósito. E aí, quando você analisa uma vida, ou quando você analisa um capítulo da história de um país, da história da humanidade, que você diz assim, poxa, mas isso não faz sentido. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Né? O Leon Denis vai nos dizer basicamente o seguinte, olha, você está olhando uma parte que você considera um pouco desagradável, né, de um todo orgânico, mas você só pode apreciar perfeitamente o todo se você entende a integridade, a integração entre todas essas partes. Então, quanto mais você ficar pulando partes de uma música, ou quanto mais você olhar para pessoas, coisas, histórias, e disser, essa parte aqui eu queria editar, eu queria cortar, eu queria alterar. Bom, menos você vai entender a grandiosidade desse todo. Você vai até apreciar o glamour, o show de fogos de artifício das partes, digamos assim, mais enaltecidas, né? O solo, ou então o clímax do filme, mas você, no fundo, não apreciou o filme, nem a música, nem a história, o romance, seja lá o que for. Eu estou usando propositalmente metáforas artísticas, porque eu acho que o pensamento de Denis ajuda a gente a usar essas metáforas artísticas, né? Ele é um poeta o tempo todo, e eu acho que ele gostaria de que a filosofia dele fosse entendida conforme essas metáforas, né? E através das vidas sucessivas, claro, se revela o objetivo supremo de todas as coisas. Qual é que é o objetivo supremo? Aqui nesse capítulo também, de novo, parece que o título é meio alegórico. Assim como a harmonia fala de Deus, o objetivo do supremo, ele não nos dá mastigado qual é que é o resultado da cadeia evolutiva. Onde é que você chega? Ele trabalha de uma forma muito negativa, como um teólogo daqueles que, ao invés de falar o que é Deus, ele diz o seguinte, olha, Deus não é nada que seja ausente de liberdade, Deus não é nada que seja morto, tem que ser algo vivo, não é matéria, não é coisa, é espírito, não é imperfeito e, portanto, não precisa mudar, porque só muda o que é imperfeito. O que é perfeito já contém em si realizado e pleno todas as características. Vai mudar para quê? Como que vai alterar? Só se fosse piorar. Então, o que é perfeito só pode piorar, não pode melhorar, consequentemente, não pode mudar. É imutável, é eterno. Então, o teólogo negativo, ele geralmente acha um jeito de falar de Deus não falando, né? Dizendo que é que Deus não pode ser. E aqui nesse capítulo, eu acho que, no geral, às vezes, Leon Denis é um teólogo, ou seja, enquanto teólogo, enquanto alguém faz discurso sobre Deus ou discurso sobre religião, ele usa muito essa técnica do discurso negativo, mas aqui, particularmente no Objetivo Supremo, ele vai falar basicamente da falta de sentido da vida temporal. Ele vai falar, olha essas estrelas, todos esses astros, daqui a bilhões de anos eles vão se apagar e vai restar você. Então, imagine você restando após o apagar das estrelas, do Sol, após o desfazimento da Terra, e você preocupando com uma coisa desagradável que você ouviu hoje, que o fulano tomou o seu lugar numa função, numa tarefa dentro do centro espírita, ou então que eu escrevi um artigo super legal, mas ninguém comentou, ninguém falou nada, ou então esse trabalho aqui que eu estou fazendo, ninguém está reparando, ninguém está aplaudindo, ninguém está me elogiando. Imagine você, daqui a 1 bilhão de anos, daqui a 5 bilhões de anos,
ainda existindo enquanto intelecto que passou literalmente por tudo e viveu literalmente tudo, preocupando com essas ninharias com as quais a gente se preocupa, porque ao final das contas, nós não somos espíritas. Nós não somos nem espiritualistas. Nós não somos cristãos. O que nós somos é materialistas. Nós estamos, pela primeira vez, talvez, alguns pela segunda vez, pela terceira vez, tomando contato com uma perspectiva alienígena, uma perspectiva que não é natural para a maioria de nós, para as nossas consciências sensoriais, imediatistas, monetaristas, né? Porque a gente calcula a nossa vida em termos de nascimento e morte. A gente calcula os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em termos das glórias mundanas, do aplauso que recebeu, que deixou de receber, do dinheiro que recebeu, que deixou de receber, do crédito, da respeitabilidade, da honra, seja lá do que for, do cargo que ocupa, que deixa de ocupar, né, do inserção ou não inserção num grupo de pessoas. E às vezes não é nem um grupo glorioso, às vezes é um grupo de 10 pessoas, e você lá todo mordido, todo ressentido, porque aquelas 10 pessoas não te valorizaram o quanto você achou que valia e tal. Então, quando a pessoa diz assim, a filosofia é uma coisa muito abstrata, a gente tinha que pensar sobre coisas mais práticas, ou preocupar com coisas mais práticas. Embora seja abstrato no sentido e no termo das exigências, o impacto dessa mudança de mentalidade é extremamente concreto, é absolutamente primário, porque você não vai se desesperar diante da morte dos entes queridos. Você vai sofrer, tudo bem, isso é uma coisa, mas você não vai se desesperar, isso não vai tirar o sentido da sua existência. Você não vai se desesperar porque você perdeu o emprego, ou porque as coisas estão mal fisicamente ou socialmente, ou porque o país não tem a política que você desejaria. Isso não é motivo de enlouquecimento. É, no máximo, motivo assim, de um desgosto, né? De fazer uma crítica, de sugerir alguma coisa diferente. Mas se a sua situação familiar, profissional, ou então se a política global ou da sua região não vai conforme você desejava, a gente não pode perder o equilíbrio por conta dessas coisas, que são coisas absurdamente transitórias. E são resultados do que as pessoas são. As pessoas são assim. Elas cometem erros na esfera privada, dentro de casa, dentro do quarto, e cometem erros em grandes empresas, e cometem erros na política ou na organização de universidades, de ONGs, então, de centro espírita, né, de federativa espírita. E por conta da nossa mentalidade transitória, há pessoas que perdem a fé na harmonia universal, eterna, do ser perfeitíssimo, porque o dirigente da federativa, do Estado, não sei o que lá, e a pessoa do meu centro espírita são muito decepcionantes. Olha só o nível do rebaixamento filosófico. E na medida em que há esse rebaixamento filosófico, há um rebaixamento também, claro, da tua vivência existencial, da tua maneira de organizar e de direcionar a vida. Não pode se limitar a essas ninharias, a essas mesquinharias. Não que elas não afetem a nossa vida, não que não sejam importantes. Um exemplo típico, eu vim pensando nesse exemplo a semana toda. Li o livro, reli, e vim pensando nesse seguinte exemplo, do estado trágico da nossa juventude de hoje, porque quando a gente olhava para os nossos avós, pega uma fotografia, né, dos teus avós, dos seus pais, né, quem for mais velho, você vai ver uma pessoa lá de 18, 19 anos, de chapéu, de gravata, com uma esposa também com um vestido muito bem alinhado, com uma criança no colo,
essas pessoas tinham emprego, tinham filho, estavam morando sozinhas. Hoje, você vê um sujeito de 28 anos, ele está quase que fatalmente morando com os pais, e o que é pior, né? Porque isso é só o começo, a ponta do iceberg. Os pais ou os avós, eles se referem àquela pessoa adulta, né, há 10 anos, que não trabalha, né, como o menino acordou hoje meio-dia, porque chegou da festa, né, vou fazer um Nescauzinho para ele e tal. E o que é isso, se não uma perversão, né, até da ordem natural? Mas não é um caso particular, é a situação de dezenas de milhões de pessoas, de famílias. E nós deixamos as coisas chegarem a esse ponto porque nós nos permitimos perder direcionamento da nossa existência. E essa falta de direcionamento, a gente, algumas sociologias, algumas teorias da geografia política ou da ciência política, vão colocar em questões puramente materiais. As tecnologias mudaram, hoje você só pode começar a vida depois que terminou o mestrado, e você primeiro tem que isso e aquilo. Mas no final das contas, o impacto sobre a vida humana entre uma geração em que a pessoa era adulto pleno, com 18 anos, e uma geração em que o sujeito com 30 ainda não é adulto, e a gente não sabe se vai ser, se algum dia será um adulto, esse impacto ele é incomensurável sobre a nossa saúde mental, sobre a estrutura da sociedade, sobre a capacidade das pessoas de trabalhar, de efetivamente se engajar com alguma coisa. Então, um exemplo típico, né? Quantas pessoas aqui no grupo têm menos de 30 anos? Quantos será que são? Será que são 5%? Será que chega a 5%? Né? Porque o jovem de hoje está muito ocupado, né? Ele tem tempo para maratonar série, para jogar videogame, acumular conquistas, todos os tipos, né, nesses campos, mas ir a 1000 rodízios de pizza, mas não tem tempo para assistir um debate sobre filosofia espírita, né? E isso acontece em parte porque não é porque o nosso discurso está discrepante ou porque o palestrante não sabe a linguagem do jovem, né? Pelo contrário, né? Gastei mais tempo com o movimento jovem do que com qualquer outra parte do movimento espírita. Simplesmente as pessoas não acham que é relevante para a vida delas mais algo que diga respeito à sua vida espiritual. Elas estão vivendo outro tipo de vida, elas estão preocupadas com outras coisas. Mas se isso cair na mão de algum desses jovens, a mensagem que eu teria para o jovem é o seguinte: se você tem 28 anos e o seu plano de vida é a independência, então você está muito preguiçoso, amigo ou amiga. Porque independência deve ser o nosso plano de vida quando a gente tem 17, 18. Quando a gente tem 28, o plano de vida não é mais a independência. O plano de vida deveria ser você começar a ajudar os seus pais, começar a enviar um excedente, né, de recursos que você conseguir adquirir para ajudar a diminuir a situação dos seus pais. E se você ainda está pensando em qual faculdade fazer, o que vai fazer da vida, se vai arrumar um trabalho ou não, a situação ela é muito grave, porque o tempo está passando e o motivo para você ter vindo aqui, que não é turismo, não é passeio, ele está escorrendo com a areia da ampulheta. Essa motivação, ela se traduz em uma realização de algum tipo, que seja uma realização interior. Então, é fundamental na meditação existencial nós nos preocuparmos em relação a nós e também em relação às pessoas que conosco convivem, com que tipo de vida nós estamos levando, para onde essa vida está nos encaminhando. Porque se nós não temos um plano, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Aquele gato Cheshire da Alice no País das Maravilhas,
ele diz assim, né? A Alice pergunta, onde é que vai dar essa estrada aí? Aí o gato responde, mas para onde você está querendo ir? Não sei. Se você não sabe para onde você quer ir, tanto faz. Qual caminho? Vai para qualquer um. Né? E isso é a essência da meditação existencial, tá? Mas muito bem, isso é o que eu vinha pensando na semana toda. Por outro lugar, hoje de manhã eu vi um grupo de estudo no Japão, né, o grupo Caritas, que eles leram uma passagem de André Luiz muito interessante. Nessa passagem, o André Luiz, se não me engano, agora não vou lembrar se era o André Luiz, se era um daqueles vários instrutores e tal, ele diz mais ou menos o seguinte: tudo na vida tem propósito. Então, coisas que você pode questionar ou que podem te incomodar, podem inclusive ter um propósito profundo e sublime por trás, né? Aquilo pode representar algo que o nosso entendimento não abarca atualmente. De modo que a gente não deve se revoltar por nada, deve aceitar tudo que acontece como aquilo que deveria acontecer. Esse pensamento ele precisa ser tomado com um certo cuidado, que ele não significa nem quietismo, ou seja, deixa para lá que as coisas vão se ajeitar, né? O livre-arbítrio ele é fundamental, a responsabilidade é fundamental, mas é claro que, por alguma perspectiva, essas transformações também elas significam coisas positivas, né? Houve ganhos, né? No fato de que hoje nós podemos nos divorciar se o nosso casamento for profundamente infeliz. Você não precisa manter aquela vida que a gente mantinha há 80 anos atrás por conta das aparências, do que a sociedade vai dizer, né? Então, você tem uma flexibilidade de montar a sua vida de diversas maneiras conforme os teus propósitos, coisa que há 80 anos atrás a gente não tinha. A questão é, você está usando essa flexibilidade para montar uma vida melhor do que a vida dos teus pais, dos seus avós, ou você está se acomodando e usando o conforto, o luxo, a liberdade que nós temos adicional na geração atual para não fazer nada, para desperdiçar, né, o seu tempo, né, para preencher o seu tempo apenas, ou matar o tempo, como diz a expressão popular, sem nenhuma realização. Então, essas são questões que a gente deve se colocar, né? O porquê da vida, enquanto livro existencial, ele fala sobre isso, sobre o desperdício da juventude. Ele começa falando sobre uma geração de jovens que joga a vida no lixo e sobre velhos que olham com uma certa inveja para eles e dizem, olha, eu queria ter essa força, eu queria ter essa juventude, queria ter essas oportunidades, né? Porque eu já não tenho mais tantas. E, por outro lado, ele nos dá uma, não vamos dizer assim, apologeticamente, que é uma solução infalível, mas nos dá uma solução boa, uma solução satisfatória para o problema. Perspectiva espiritualista, né? Você não está aqui a passeio, você é um ser imortal, você está aqui por alguma razão, é seu dever descobrir, pesquisar qual é essa razão. É uma razão, claro, que parte da tua própria liberdade, então ela não é imposta, ela é algo que vem de você, provavelmente corresponde a desejos e inclinações, sonhos e aspirações tuas, e é melhor para você, para o seu próprio bem, faça todo o esforço possível para se encaminhar para essa realização, para aquilo que parece ser o direcionamento correto da tua vida. Vou ficar por aqui, porque eu já, para variar, estourei um pouquinho o tempo, tá? Me perdoe. Gratidão, Humberto. Pessoal, então, quem quiser fazer pergunta ou interagir com o grupo, vocês utilizam, por favor, a mãozinha aí do Zoom. Enquanto isso, eu vou ler uma pergunta que saiu aqui no chat.
E a pessoa que quiser fazer interação com o grupo, usa a mãozinha do Zoom, por favor. A pergunta vem do Alexandre. Ele diz o seguinte: Fabrício, pergunta para o Humberto. Você mencionou que praticamente tudo é tido por filosofia. Você poderia, por favor, definir filosofia? E sobre a definição correta, podemos dizer que o Espiritismo é uma filosofia? É uma filosofia? No túmulo de Kardec está escrito, fundador da filosofia espírita. Grande pergunta, pergunta dificílima de responder. Então, eu vou tentar aqui reagir à pergunta, tá? Não sei se vou dar uma resposta para a pergunta. Aliás, quanto mais a gente puder fazer isso, melhor, né? Quer dizer, uma coisa é o que o livro diz, vamos fazer o estudo do livro, outra coisa é o que eu penso sobre o livro, outra coisa é o que é a verdade, né? Provavelmente, triangulando essas coisas, a gente chega mais perto da verdade. Mas a filosofia, ela difere das outras atividades humanas todas por ser a tarefa recursiva por excelência. O que isso quer dizer? Ao contrário da arte, cujo objetivo é produzir objetos que façam referência, expressem significado, sentimento, ou que expressem a beleza, ao contrário da ciência, cujo objetivo é estudar um campo de fenômenos, ao contrário de ciências técnicas ou de práticas que têm por objetivo entregar algum resultado claro e específico, uma das tarefas fundamentais da filosofia é justamente pensar o que é a sabedoria, o que é a filosofia. Portanto, todas as concepções de filosofia, elas são muito móveis, mutáveis, até certo ponto relativas e dependentes ou temporais, tá? Então, claro, há muitíssimos significados para a filosofia, alguns até meio que contraditórios uns com os outros, tá? Uma das coisas que os filósofos deveriam fazer é dizer o que é filosofia, né? Então, eles geralmente gastam aí algumas décadas das suas vidas tentando escrever 1 ou 2 livros para responder a essa questão, o que é filosofia? E, conforme a sua concepção, muda um pouco a resposta. No entanto, claro que, como você tem universidades e dá diploma para as pessoas, esse tipo de coisa, você tem uma prateleira na livraria, você precisa de alguns critérios para dizer o que é e o que não é filosofia, porque senão você não saberia com o que você está lidando. Então, convenciona-se alguns critérios que são critérios suficientes para a gente, mais ou menos, direcionar o que seria um significado aceitável de filosofia. Um significado aceitável de filosofia seria uma investigação dos princípios das coisas. Claro, dos princípios argumentativos a partir dos quais a gente julga as coisas. Então, você tem uma filosofia da ciência, você tem uma filosofia da arte, você tem uma filosofia política, e não necessariamente o filósofo ele é um especialista em ciência, em arte ou em política, no sentido que ele não consegue pintar quadros, nem compor sinfonias, mas ele é um filósofo da arte. O outro não é um político, mas é um filósofo da política, e o outro não é um cientista, mas é um filósofo da ciência. Bom, o que essas pessoas estão fazendo se eles não são nem artistas, nem políticos, nem cientistas? Eles estão pensando o que é ciência, o que é arte e o que é política. Quer dizer, eles estão naquele terreno abstrato, recursivo, que dá sempre o passo atrás e pergunta, ok, vocês estão fazendo política, eu entendo o jogo, eu percebo que tem algumas características, tem algumas coisas estranhas que só aparecem muito raramente, então eu vou tentar balizar conceitualmente o que dentro dessa prática é política em si mesma e o que é estranho, raro, ou que são coisas humanas que aderem à política, mas que não tem a ver com a política.
Então, o filósofo ele é esse sujeito que trabalha com o plano puro das ideias, tá? Não muito o plano da prática, mas ideias que querem falar sobre como as coisas são, sobre como a prática se dá, inclusive balizar os campos dos outros, que é uma coisa muito problemática, porque muitas vezes o cientista, o artista e o político, eles viram para os filósofos e dizem, olha, não é isso que a gente faz. Você está dizendo aí que política é isso, que arte é aquilo, não é isso que a gente faz. Política não funciona dessa maneira, funciona de outra maneira. E aí você vai quebrando a cara e vai tentando ajustar a teoria àquilo. Mas essa teoria ela não é inútil no sentido pleno da palavra, porque ela muitas vezes ajuda o político a entender o que ele está fazendo também. Tá? Muitas vezes ajuda o artista ou o cientista a entender o que eles estão fazendo e porque o que eles estão fazendo não é política, não é arte, e sim ciência. Não é ciência, não é ética, e sim a arte. Né? Você colhe algum fruto útil dessa reflexão filosófica, às vezes. Gratidão, Humberto. Cristiano, pode falar, querida. Olá, boa tarde, boa noite. Obrigada, Humberto. Nossa, eu achei você inspiradíssimo hoje. Eu não sei o que aconteceu. Não que você não seja normalmente. Né? A gente quer elogiar, acaba parecendo o contrário. Assim, eu fiquei muito tocada. E daí, depois de eu ter pensado isso, você falou essa parte dos jovens, né? E eu tenho vivido isso muito. Eu tenho 3 filhos que estão na adolescência, ainda tenho um monte de sobrinhos, eu tenho bastante influência sobre eles também. E eu estava até pensando aqui sobre isso, né? Que essa imaturidade. E eu queria pensar com você, né? A que você acha que se deve? Eu vejo isso, inclusive, assim, eu moro aqui no Brasil, né? Numa cidade pequena, Jaboticabal, e eu assisto algumas famílias, um bairro muito carente daqui. E eu fiquei, assim, incomodada com esse assistencialismo que a gente faz, né? Mas, assim, mesmo nos jovens pobres, você não vê motivação, eu não enxergo neles motivação para construir coisas, para vir a ser alguma coisa, para realizar alguma coisa. Nos jovens também de classe média, sei lá, parece que eu também não vejo essa motivação para vir a construir, ser autor de algo. Eu tenho a sensação que eles estão todos entorpecidos, isso é uma visão minha, pela imagem, pelas imagens, eu não sei, assim, eu achava que era só o eletrônico, né? Muito tempo de eletrônico, é muito entretenimento, muito fácil, é muita endorfina, dopamina, eu não sei, é um vício mesmo. Ao mesmo tempo, me parece assim que basta você ter uma imagem boa. Então, mesmo o cara da periferia, ele não precisa construir uma coisa complexa, basta ele ter uma figura. Está muito valorizado essa imagem de você ser cool. Então, você é um youtuber, um influencer, é simplesmente você tendo uma imagem e falando coisas, não é algo que você faz coletivamente, né? Que você precisa aprender a tocar harpa, né? Uma coisa mais complexa ou interagir com muitas pessoas. Mas eu queria até dar um dado, assim, mas que eu tenho pensado muito sobre isso. Meu marido é professor universitário e da área de biológicas aqui no campus, assim, os casos de doença mental, de tentativa de suicídio entre os graduandos e o pessoal que faz residência, o pessoal que está fazendo pós-graduação, é tão alto e vem sendo tão alto antes da pandemia, que os próprios professores começaram a conversar sobre isso e resolveram que tinha que ser feito alguma coisa. O reitor da Unesp fez um concurso, contratou 2 psicólogas que estão contratadas aqui só para atender aluno. Isso nunca existiu no meu tempo, né, de graduação. E os casos são muitos, e aí na congregação foi conversado, e no fim meu marido foi escolhido, porque ele já tinha um grupo de fazer uma leitura, desculpa, eu estou falando muito tempo, né? É que, enfim, está sendo um dado, eu acho, assim. E ele contactou psicólogas aqui da cidade, elas têm feito acolhimentos com esses alunos,
E, por fim, essas psicólogas voltaram para a congregação para dar uma devolutiva para os professores, e a devolutiva delas foi a seguinte, que os professores estão errados, que os professores precisam se conscientizar que essa nova geração é imatura, que os jovens chegam aqui para começar a universidade, eles não têm a maturidade que a nossa geração tinha, e que não adianta ficar inconformado e ficar exigindo deles o que eles não conseguem dar. Que os professores da universidade precisam se adaptar a essa nova realidade de imaturidade. Eu fiquei de queixo caído e, ao mesmo tempo, eu tenho um filho que foi agora para o primeiro ano da faculdade em outra cidade. Então, o que você acha, Humberto? Porque eu nunca fui uma mãe mole, eu sou uma mãe, pelo contrário, super brava, sempre mandei eles esfregar o chão, lavar a roupa. É um fenômeno que se observa, né? Em primeiro lugar, é um fenômeno, é o que eu falei, são dezenas de milhões, não são 3, não é o meu, o seu, né? É a geração. E isso não é opinativo, tá, gente? Isso aí quer dizer, complexo de Peter Pan, existem os nomes, as categorias psicológicas, sociológicas para esse fenômeno, sinal de que ele está sendo estudado, está sendo observado há décadas. Não é uma coisa de ontem para hoje, e não é uma coisa no Brasil, ou no lugar X, ou na classe média. Fenômeno generalizado do Japão até os Estados Unidos, da África até a Suécia. Bom, o que a gente pode dizer, então? Se é assim que as coisas são, né? Essa é a realidade atual, a gente precisa entender, estudar e lidar com isso, né? Então, não adianta você ser nostálgico, os bons velhos tempos, antigamente tudo era melhor, do meu jeito era melhor, porque do teu jeito não tinha computador, do teu jeito não tinha internet, do teu jeito não tinha, quer dizer, na verdade não tinha telefone, né? A gente tinha que ir andar para caramba, aí chegava num lugar, aí tinha um telefone lá e não tem ficha, aí você tenta procurar uma padaria perto, algum lugar que tem as fichas e tal. Então, quer dizer, as mudanças estruturais, claro que fazem diferença. Há 150 anos, todo mundo que era da classe alta, por exemplo, pelo menos, e muitos da classe média, tocavam piano. Quase todo mundo. Há 60 anos, quase ninguém. E hoje ninguém. Então, quer dizer, esse é um tipo de atividade que é privilegiado pelo fato de você não ter nada para fazer a mais, né? Então, quer dizer, se você não tem televisão, você não tem nenhuma opção de entretenimento, e por sorte você consegue comprar um piano, é aquilo que você deveria fazer, é aquilo que você vai fazer fatalmente. Então, a gente precisa calibrar bem o que é estrutural e que mudou e pronto, e é assim. E, por outro lado, o que é problema, né? Nem tudo é problema. Então, agilidade, raciocínio, capacidade de multitarefa, essas coisas podem ser conquistas preciosas dessa geração de hoje, 15, 16 anos, até os 25, mais ou menos, e que vão tornar o mundo melhor. Por outro lado, existe classificado também, diagnosticável, o transtorno dos aparelhos eletrônicos, essa promessa constante de recompensa que produz descargas dopamínicas e que vai tornar o sujeito um escravo da rede social, por exemplo, o escravo das curtidas, dos likes e tal, né? Isso é absolutamente claro e objetivo. Então, isso é problema, isso não é a diferença dessa geração, né? Pode ter vantagens, pode ter desvantagens, pode ter diferenças que são inócuas, mas há problemas com os quais a gente tem que lidar, né? O volume de tempo investido em videogame, rede social, ele é um índice muito perigoso, né? Que aponta para a incapacidade do sujeito se administrar psicologicamente, emocionalmente. Isso tem reflexo cerebral, tem reflexo neuroquímico, né? Observável, mensurável. Por outro lado, é claro, choque de geração
existe desde que o mundo foi criado, né? Desde que a humanidade surgiu. Então, a gente também precisa administrar nós mesmos o que não é mero choque de reação, perdão, uma reação do mero choque de geração. Quer dizer, eu não gosto porque eu não fiz assim. Quando eu namorava, era assim, a gente escrevia uma cartinha e tal. E aí agora eu vejo os meninos assim, poxa, é tudo muito rápido, falou com hoje, já está falando com outro de tarde. E isso não tem muito como você administrar psicologicamente, porque você não sabe lidar, né? Você não tem as ferramentas, você não teve essas vivências que o sujeito hoje com 15 anos tem. Então, no fundo, a gente não entende o fenômeno, né? Nós vamos entender daqui a 40 anos. Assim como, por exemplo, hoje a gente tem um entendimento ótimo da Belle Époque, a gente tem um entendimento ótimo do romantismo, do mal do século, coisa que aquelas pessoas só sofriam. Né? Eles não entendiam nada do que estava acontecendo, eles suicidavam, eles contraíam sífilis, gonorreia, eles não sabiam administrar esse choque de geração enquanto estavam vivenciando. Então, o mais provável é que nós vamos entender o fenômeno claramente daqui a 30, 50 anos, e enquanto isso, o que você faz? Bom, segue as recomendações de Jesus, segue as recomendações do Espiritismo, os princípios morais disponíveis, né? O bom senso, a sabedoria, o seu melhor critério, o seu melhor juízo, e trate a pessoa como um ser racional, né? Vire para o seu filho, para sua filha, assim como a gente fala às vezes com o pai e a mãe, às vezes a gente tem coragem também de falar, às vezes não tem, né? Mas da mesma maneira você às vezes não tem coragem de falar com o filho. Então a gente tem que assumir a nossa responsabilidade e virar e falar, olha, acho que isso que você está fazendo não está certo. Geralmente quem consegue dizer isso para o pai e para a mãe vai conseguir dizer isso para o filho, né? E vice-versa. E quem teve muita dificuldade de dizer ou não ouviu isso dos pais também não vai conseguir dizer isso ou ouvir isso dos filhos, né? Mas na medida em que a gente conseguir ser honesto, a gente conseguir dizer, olha, temos um problema, tá? Eu não estou entendendo porque você está fazendo isso. Me explica, né? Ou então, você não está entendendo o que eu estou fazendo, vou te explicar. Não é porque tem que ser do meu jeito, não é porque eu estou mandando, é por causa disso, disso, disso. As consequências são essa e essa, né? Você usando seu livre-arbítrio, você vai colher ou consequências boas ou consequências negativas do seu comportamento. É basicamente isso que a filosofia espírita nos apresenta em termos morais, né? Isso não é mistério. Desde o crime até a relação familiar, é tudo uma questão de você analisar e, no seu melhor juízo, na sua melhor capacidade de compreensão, você calcular quais são as consequências da ação, na medida do possível, tentar revelar os seus incômodos para as pessoas e onde que você não está sabendo administrar ou compreender a ação do outro, né? Eu acho que isso ajuda bastante. Eu teria mais a falar do ponto de vista ético, mas também não dá tempo, né? Eu vi que teve um storm ali no chat, né? Aconteceu muita coisa no chat. Então, nós temos, na verdade, 3 pessoas aguardando para fazer as perguntas, então eu vou sugerir para as pessoas, o Alexandre, a Ana e o André, para escrever para mim a pergunta, eu repasso para o Humberto, e aí ele responde para a gente lá no chat. Combinado, então? Sim, senhor. Então, eu gostaria de convidar a nossa querida Elza. A Elza vai falar sobre um evento que nós temos amanhã, aqui da Federação Espírita, um convite para vocês sobre um evento que a gente está tendo de Leon Denis, e ela também fará para a gente a nossa prece de encerramento. Elza, com você, querida. Obrigada, querido. Olá, queridos amigos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês quando é possível, não é? Especialmente eu adoro ouvir Humberto. Olha, amanhã nós temos, esse ano todo, o Reino Unido resolveu homenagear o Leon Denis, fazê-lo conhecido para uso de língua inglesa,
E eu fiz uma descoberta há 2 dias de um artigo dele numa revista inglesa, numa revista americana, inglesa, há muito tempo. Eu passei para o Charles isso, então é uma novidade. Então, amanhã, todo primeiro sábado de cada mês, a gente faz uma obra de Leon Denis. Como a obra, o Problema do Ser e do Destino, é uma obra bastante completa, então ela vai ser feita em duas partes, em maio e junho. Então, estão todos convidados amanhã, 4h, para o nosso canal BAS Audiovisual. São 4 canais que vão estar distribuindo a palestra do Roberto Watanabe, é o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E então estão todos convidados amanhã para ouvir, assistir e continuar conosco, homenageando Leon Denis, tá bom? Eu agradeço, então, é isso. Então, agora eu peço a todos para nos acompanhar, assim, nesse momento tão gostoso, que já foi bem aberto com essa explanação filosófica, né, do porquê da vida, e a gente possa, então, se conectar com os filósofos espirituais que trazem a inspiração para os corações generosos e abertos às estrelas, para ouvir o que o vento traz, vindo do sussurro do Pai Maior, ao nosso coração. E diz tanta coisa, é só termos ouvido de ouvir. E entenderemos a beleza da vida, o porquê estamos aqui, porque agora, porque este momento, porque todos esses acontecimentos, e tem a razão de ser. Abençoados amigos espirituais, que nos inspiram no dia a dia, a ver a beleza do nosso passo, do compasso do coração, a ver a árvore, o cachorro que late, o vizinho que acorda, vai na varanda, e aquele sorriso do sol para todos nós. Assim estamos, assim, enaltecidos de amor, abençoados de luz, fortalecidos de paz. E vamos aproveitar a nossa semana para meditarmos na nossa vida, o porquê aqui e agora, e o porquê nossos olhos têm que estar ao redor, olhando a todos os cantos, vendo os invisíveis e agradecendo a Deus a nossa vida. Assim, em nome de Jesus, dos amados espíritos que acompanham os estudos, especialmente Leon Denis, Conan Doyle, que estão tão atentos ao trabalho em língua inglesa, nós pedimos ao Senhor da vida a permissão para terminarmos o encontro da noite de hoje, que os nossos corações estejam plenos de paz e de alegria. Gratidão, Senhor, que assim seja. Gratidão. Então, pessoal, então, boa noite. Eu vou mandar o leaflet do evento que a Elza comunicou para vocês, já tem pessoas perguntando aqui, eu vou mandar lá no grupo para vocês, a informação do site, tudo onde vai ser transmitido, e também fico aguardando a pergunta do Alexandre, da Ana e do André, tá bom? E vejo vocês aqui daqui a 15 dias. Um abraço a todos e tenham uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tem os 3 eventos de maio.